Fui, peguei, mas eu não acessei ainda porque eu não soube onde acessar. É pelo YouTube? Godva vai mandar os links. Inclusive, seu Huberto até pediu a da semana passada também, para que a gente caminhasse para ele. Eu mandei o link dele para a Maura. Vou Tá. colocar para você, Maura, o link do canal, tá? Tá bom, obrigada. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite de palestras públicas. Eu estou aqui com ruído de fundo. Isabela querendo entrar aqui na sala, mas deixei ali a porta fechada, senão a gente não consegue trabalhar. Hoje nós estamos recebendo, depois de um hiato de 2 meses, Maura Francinetti. Seja muito bem-vinda novamente à nossa casa. Obrigada. Ainda que virtualmente, esperamos o dia de recebê-la presencialmente. Se Deus quiser. E ela vai nos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 16. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Farei a leitura da mensagem, a prece inicial, e nós daremos início à nossa conversa. Trabalho sacrificial. O trabalho de sacrifício na Terra é sempre aquele recurso reparador de que se valem os princípios de causa e efeito no reajustamento das criaturas. Aqui, vemos o lavrador suarento e contundido, escravizado à gleba que lhe devora a existência. Mais além, observamos o artífice, desprotegido e infortunado, a mutilar-se nas tarefas difíceis por ninharias que nem mesmo lhe asseguram a bênção do pão. Entretanto, na figura do homem do campo, aparentemente desamparado, quase sempre temos o tirano rural, que volta ao mundo, experimentando por si mesmo o sofrimento que infligia aos semelhantes no duro labor da terra. E na máscara do artesão em dificuldade, muitas vezes, permanece o onzenário de ontem, que se preocupava tão somente em acumular o ouro arrancado ao suplício de seus irmãos. Convenhamos desse modo que a miséria e o pauperismo, a provação e o obstáculo podem ser categorizados à conta de doenças, exigindo o favor do médico. Ainda assim, não será lícito esquecer que o tempo é fator indispensável entre a dívida e o resgate, entre o estrago e o reajuste. Há remédios para todas as calamidades sociais, como existe assistência para as várias formas de desequilíbrio do corpo. No entanto, é preciso que as horas desempenhem a função retificadora que lhes compete. Observando os quadros aflitivos do mundo, em que provisórias desarmonias parecem valorizar a insensatez e a desolação, valorizar a insensatez e premiar o vício, recordemos que a ferida e a desolação, a luta e a carência representam elementos de cura definitiva do espírito que não será justo menosprezar. Não nos prendamos à visão estreita de um dia. Estendamos mais longe a nossa observação e o nosso exame, na certeza de que a bondade do Senhor é igual para todos, mas que os resultados de nossas próprias obras estabelecem a diferença temporária em que nos colocamos diante da justiça. Todos, porém, dispomos indistintamente do tesouro de boa vontade, e se usamos realmente a boa vontade no setor de serviço expiatório em que nos situamos, mais facilmente caminharemos para a harmonia na execução de nossos deveres. Como o enfermo, paciente com a medicação que lhe é administrada, mais depressa retorna à saúde que o redimirá perante a lei. Chico Xavier, no livro Semeador em Tempos Novos. Ótimo. Fechemos os nossos olhos. Imaginemos aqui o Cristo conosco neste momento, em cada um dos nossos lares, de nossas casas, nos amparando, nos sustentando, abrindo os nossos corações e as nossas mentes. Divino Mestre Jesus, Deus de infinita bondade e amor,
Obrigado por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, para conversarmos e aprendermos sobre os teus ensinamentos. Que possamos seguir os teus passos, mestre, para chegarmos no caminho do bem e trilharmos o caminho da felicidade. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Agora, Maura, fecho o meu microfone e deixo você à vontade. Muito obrigada. Inicialmente, agradecer ao Pai Celestial as várias oportunidades que tem me dado de estudo e à União Espírita Cristã pelo convite, que aceito com muita alegria. Que a paz de Jesus, né, esteja sempre conosco, em nossa consciência e em nosso coração. O boa noite vai para todos, encarnados e desencarnados, né? E que a espiritualidade benfeitora possa me auxiliar a desenvolver o tema de hoje com objetividade, com clareza, de forma que a gente consiga ampliar nossa compreensão, nosso entendimento e fortalecer nossa fé. É sempre uma alegria, gente, estar com vocês e compartilhar o que aprendi nas leituras feitas, para juntos construirmos o entendimento, construirmos crescimento, confiança, mudanças, né? A famosa reforma íntima que tanto precisamos. O tema de hoje, como já anunciado pelo irmão Wenderson, encontra-se em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E hoje, especificamente, abordaremos o item 16, pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Eu inicio fazendo uma reflexão, que ultimamente eu tenho feito repetidas vezes, sobre as palestras e os estudos que apresento. Eu tenho observado nas palestras, sobretudo presenciais, algumas pessoas dispersas, pensamento distante, cochilando, distraídas com o celular, que nas palestras é o nosso grande vilão, não é? E para aguçar ainda mais essa minha reflexão sobre essa distração nos centros espíritas, nos momentos da palestra, recentemente assisti a um vídeo que questionava sobre o esvaziamento dos centros espíritas. Entre outras explicações, ou entre outras justificativas, o autor apresenta a falta de fluidez e de ênfase na vivência prática e comunitária, com abordagens muito formais, muito doutrinárias, tornando as exposições espíritas cansativas, maçantes, sobretudo para os jovens que estão crescendo em um mundo digital e com acesso instantâneo a informações. Ele apresentava os jovens, e eu ainda acrescento os recém-ingressados na doutrina, que muitas vezes a gente observa aqueles ingressantes com um ar meio confuso, como que eles não estão entendendo nada do que está se falando, né? E além dos recém-ingressados, os que chegam para um tratamento, mas que professam outra fé e não têm interesse de abandonar a sua crença. Vêm para se tratar e depois querem seguir sua caminhada. Aí, então, a gente faz, para chegar ao nosso tema, o que são, em geral, as palestras espíritas. Na doutrina espírita, a gente ouve o quê? Palestras sobre temas do Evangelho, do Livro dos Espíritos, as várias questões, o Livro dos Médiuns, e escutamos os testemunhos que estão escritos, transcritos no Céu e Inferno, e estudamos a Gênese, e aí muitos desse público citado, jovens, recém-ingressados, né, frequentadores casuais, pode se perguntar, cada um deles, eu me coloquei no lugar dessas pessoas, eles podem se perguntar, qual o resultado prático disso? A que esse estudo, esse conhecimento me serve? Aí eu trago aqui para a gente justificar, ou melhor, fundamentar esses nossos
palavras de Emmanuel, da introdução do livro Ação e Reação. O livro é do André Luiz, né, pelo Espírito André Luiz, mas a introdução é escrita por Emmanuel, que diz assim, que os princípios codificados por Kardec abrem uma nova era para o espírito humano. Por quê? Porque ele leva-nos à auscultação de nós mesmos, né? Ao autoconhecimento, no reajuste dos caminhos traçados pelo Mestre Jesus para o verdadeiro progresso da alma. E ainda diz que o Espiritismo é o disciplinador de nossa liberdade. Não apenas porque ele nos proporciona que, melhorando como pessoa, a gente tem uma vida social dignificante, mas também para que tenhamos, no campo do espírito, uma vida individual harmoniosa, equilibrada e devidamente ajustada às leis divinas. É isso que ele diz. Eu coloquei aqui outras palavras, mas o conteúdo é esse. Ou seja, as obras codificadas por Allan Kardec nos ajudam a utilizar nosso livre-arbítrio com bom senso, ajustando nossas escolhas com os ensinamentos de Jesus, com as leis divinas, para alcançarmos aquilo que todos nós almejamos, a felicidade e a paz, né? Não há um único ser humano que não tenha como desejo a felicidade e a paz. A partir dessas observações e das reflexões que o vídeo me trouxe, eu lembrei de uma palestra que assisti, na qual a expositora apresenta o próprio testemunho do despertar da fé, para cujo despertar ela foi levada pela dor. Como a grande maioria de nós que chegamos ao Espiritismo, chegamos precisando de ajuda. E, pela misericórdia divina, essa ajuda nos chega através do atendimento fraterno, né, com o acolhimento e a escuta. E a posterior prescrição do passe, do tratamento de desobsessão e da presença nas palestras, né? Escutar as palestras, porque é uma parte fundamental para o tratamento espiritual, melhor dizendo, para a compreensão que aquela dor que a gente chega ali, aquele sofrimento, precisa de uma aceitação, resignação e, sobretudo, as palestras nos traz fundamentos para a gente superar aquela dor, consolidar a fé. É esse o legado que as palestras nos traz. Então, aquela expositora, na minha opinião, narrando o próprio sofrimento e suas descobertas, não estava lançando mão de vaidade, nem de orgulho para se destacar. Ela levou para os que a escutavam a certeza de que qualquer um de nós está sujeito a passar por situações imprevisíveis, dolorosas, incompreensíveis, mas que também, como ela, pessoa igual a nós, foi isso que ela quis ressaltar, qualquer um pode superar, vencer as dificuldades, conseguir compreendê-las e, a partir daí, se refazer como uma pessoa nova, mais madura, mais segura, com mais fé e com a certeza de que o sofrimento foi aprendizagem. Então, ela conseguiu apresentar o estudo doutrinário na própria experiência de vida, usando uma linguagem corriqueira, carregada de sentimentos, de emoções, fazendo com que muitos que a escutavam se encontrassem naquelas palavras, e tocando a todos que a escutavam. Para mim, em particular, a exposição dessa palestrante soou como um convite para tornar a mensagem espírita mais contextualizada, mais atraente, mais significativa, mais prática, naturalmente sem fugir às informações da codificação, né? Daí a escolha do tema de hoje, né? Pelas obras é que se reconhece o cristão. Então, vamos que eu atinja o meu objetivo. Estou rogando aos céus por isso. Na mensagem de hoje, pelas suas obras é que se reconhece o cristão,
como foi informado, capítulo 18, item 16, o espírito Simeão, que é o espírito que dá a mensagem, reproduz as palavras do Divino Mestre Jesus. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Em termos práticos, o que nos diz essa mensagem de Jesus utilizada por Simeão nessa instrução dos Espíritos? O que ela nos traz para o nosso cotidiano? É aí que está, na minha opinião, o grande mérito das religiões, em geral, e do Espiritismo em específico. O convite que a doutrina nos faz para que, através do estudo, do conhecimento do Evangelho de Jesus e das obras da codificação, realizemos diariamente uma autoanálise, pensando, analisando erros e acertos, conferindo a coerência entre o que dizemos e o que fazemos, e retificando nossas ações para nos tornarmos dia a dia pessoas melhores. É o convite para a reforma íntima, né? A falar da reforma íntima, que sempre é abordada nas palestras espíritas. É o caminho certo para a evolução. Você, cada dia, se tornar uma pessoa melhor. Por que isso, gente? Porque o espiritismo vivido é aquele que transforma o coração. Né? As palavras de Jesus vivenciadas é o que vai fazer sentido. O estudo, as leituras do Evangelho de Jesus e da codificação kardeciana nos conscientizam que estamos atravessando uma experiência material, passageira, para chegarmos à verdadeira vida, que é a vida espiritual. Aí, algum recém-ingressado pergunta, e por que essa experiência material? Ou para quê? Né? Por ser nela, na vivência material, na vida material, que vivenciamos todas as nossas necessidades, onde o espírito vai viver todas as suas necessidades e tem a oportunidade de ir se transformando, renovando seus desejos, se melhorando através da experiência de vida, do conhecimento que a própria vivência traz, além do conhecimento adquirido pelos estudos, pelas leituras, pelas palestras, construindo com a experiência e o conhecimento adquirido uma maior moralidade, desenvolvendo virtudes que ainda não estão consolidadas, mas que existem latentes em nós, existem em nosso íntimo, porque somos criados à imagem e semelhança do Pai. Então, faltando apenas despertar essas virtudes, cultivá-las, faltando apenas tirar a candeia de debaixo do alqueire. Então, de nada adiantará conhecer todo o Evangelho, às vezes até de cor, ter lido toda a codificação espírita, se não consigo me modificar para ser uma pessoa melhor. Saber todo o Evangelho, ou todas as perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos, se não uso os ensinamentos neles contidos para melhorar a minha vida e a do próximo, fiz nada, né? É o mesmo que dizer Senhor, Senhor, sem viver os seus ensinamentos. Nas palavras de Simeão, temos tudo isso contido na pergunta: bastará dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo? Vejam que em outras passagens do Evangelho, essas palavras de Jesus tornaram-se vivas, foram traduzidas para uma prática. Quando ele diz amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros como queremos que nos façam. Está aí a prática disso. Não basta dizer Senhor, Senhor. Né? Tem que amar o próximo como a si mesmo e fazer aos outros como queremos que nos façam. Kardec via nessas máximas a expressão mais completa da caridade, por resumir todos os deveres para com o próximo. Costumo dizer que todo o ensinamento e vivência de Jesus está impregnado de coerência e converge para o mesmo grande final, que é o amor.
tudo que ele disse, você vai, como o povo diz, passa a régua, resume-se no amor. Né? No entendimento da lei, no entendimento, melhor dizendo, de Kardec, toda a doutrina de Jesus é cristalina, expressão da lei natural, que é a lei divina, que é a lei de Deus. Única, necessária à felicidade do homem, capaz de norteá-lo com segurança no que deve fazer ou não, e cuja infelicidade resulta unicamente quando ele se afasta por sua livre escolha. Ele registra isso no Livro dos Espíritos, a questão 614. Vejam só, toda doutrina de Jesus é cristalina, quer dizer, está ali clara para a gente. É a expressão da lei natural e da lei divina, única, necessária à felicidade do ser humano, capaz de norteá-lo com segurança no que deve fazer ou não, e cuja infelicidade resulta unicamente quando ele dela se afasta por sua livre escolha. Está aí o livre-arbítrio, respeitado pelo próprio Pai Celestial, que nos presenteou com o livre-arbítrio, mas deixa que ele aconteça naturalmente. Os nossos mentores, os nossos guardiões não interferem em nossas decisões. Eles nos intuem, eles nos conduzem para um caminho, mas é escolha nossa seguir ou não. Né? Eles sopram, mas a gente não escuta, muitas vezes. Aqui trago outro questionamento para a nossa reflexão. Hoje eu estou de perguntas. Será que em nosso cotidiano temos conseguido uma postura coerente com essas máximas? Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaria que fizessem comigo, né? Para mim, como cristãos temos a obrigação de seguir. Será que estamos no dia a dia conseguindo ser coerentes com essas máximas? Será que, como cristãos espíritas, temos resistido à tentação de cometer deslizes que, por menor que sejam, revelam desrespeito, a falta do amor ao próximo e que não gostaríamos que fizessem conosco? E sobre os ditos pequenos deslizes, por vezes nem tão pequenos, o que dizer? A gente sempre, quando vai à maior parte das palestras espíritas ou das passagens do Evangelho de Jesus, nos trazem virtudes que muitas vezes nos consideramos muito aquém. O perdão, perdoar 70 vezes, 7 vezes, bem difícil, né? O amar o inimigo, rezar por quem nos ofende. Muitos de nós ainda não conseguem chegar nem perto. Então, eu resolvi pegar os pequenos deslizes do nosso cotidiano. Porque eu lembrei também de um artigo lido em 2005, porque, ou melhor, foi lido depois, mas o artigo é na revista Reformador, a edição de abril de 2005, de autoria de Carlos Abranches, intitulado Os Limites da Transgressão. Ele inicia falando sobre os pichadores da modernidade. À época, 2005, ele falava nos hackers, que, embora na maioria das vezes não roubem nada, optam por danificar os sites, desconfigurando todos os layouts, provocando dor de cabeça aos administradores, muitas vezes apenas com autoafirmação, por pura diversão, por maldade mesmo, né? Atualizando um pouco o artigo do Carlos Abranches, eu lembro dos manipuladores de notícias, os criadores das famigeradas fake news, que chegam mesmo a provocar verdadeiras tragédias na vida das pessoas que eles envolvem. Né? Coisas muito sérias que a gente tem visto ser divulgada e que as pessoas acreditam. Acho que vocês se lembram, há anos atrás, logo quando surgiu as redes sociais, uma moça que foi espancada até morrer porque foi identificada como sendo uma exploradora de crianças. Né? Então, o Carlos Abranches,
ele prossegue seu artigo postulando alguns outros deslizes, que eu vou fazendo aqui uma pontuação para a gente refletir. Ele cita os objetos subtraídos de hotéis, os chamados souvenirs, para não usar outro nome, né? Os alimentos consumidos nos supermercados. Tem gente que costuma abrir um pacote de balas, de chocolate, toma mesmo um iogurte, frutas, e que não são registrados, porque aquela pessoa que fez isso acha que foi apenas uma degustação. Né? Não está nem aí. O que é que ela provoca? Várias coisas. Além de provocar a elevação dos custos, porque para o empresário ele não pode perder, então ele tem que ter um capital de risco garantido. Ou, no momento, além desses consumos casuais, um troco recebido a mais. Percebeu-se a tempo que o troco veio a mais, e a pessoa resolve deixar o dito pelo não dito. Aí o que é que acontece? O custo vai para o funcionário do caixa, que vive de um pouco salário mínimo, que mal dá no final do mês para pagar os seus débitos. Ainda vai assumir o débito de outros. Imagina se várias pessoas fazem isso. Né? Outro deslize que ele citou, que eu achei muito interessante, e que a gente está cansado de presenciar, a fila, eu estou botando no plural, mas ninguém se sinta atingido. É o plural neutro, vamos dizer assim. A fila que furamos, né? Chegando, juntar um amigo que se encontra lá na frente da fila, e devagarzinho, sem querer querendo, vai se chegando, termina ficando ali, passando à frente de várias pessoas que chegaram antes para pegar o seu lugar. A poltrona que a gente guarda quando se vai a um espetáculo público gratuito, a gente guarda um lugarzinho para um amigo que vai chegar, que às vezes nem chega, muitas vezes nem vai, né? Tomando o lugar de tantas outras pessoas que saíram mais cedo, que chegaram na hora, se esforçaram e saíram de casa em tempo, com tempo de antecedência para não ficar de pé. O elevador que a gente prende, conversando enquanto outros dos outros andares aguardam a chegada do elevador e haja o elevador a demorar. Né? E a gente, às vezes, fica numa despedida que não tem fim. O barulho que muitas vezes a gente faz em locais que se pede silêncio, tipo biblioteca, no espetáculo, no teatro, né? Impedindo a concentração dos outros que precisam de silêncio para realizar a sua tarefa. Muitas vezes, no centro espírita mesmo, alguém está fazendo um trabalho e o pessoal que vai chegando fica numa zoada que a gente se atrapalha, às vezes, um pouco. Aí a gente acrescenta o que dizer dos motoristas que costuram atrás das ambulâncias. Dos motoqueiros que sobem a calçada para se livrar de algum engarrafamento. Pedestre não tem vez, né? Eu brinco dizendo, havia uma faixa antigamente que era o pedestre na faixa tem prioridade. Aí eu, cá com meus botões, completava, morre primeiro. Porque as pessoas não respeitam as sinalizações, né? Então, os motoqueiros que sobem a calçada para se livrar do engarrafamento. Ainda os motoristas que ultrapassam nas BRs pelo acostamento. E depois foram a fila. Ainda seguindo, às vezes, pela contramão. E quando surge outro carro, sai forçando, sacrificando um monte de veículos que tem que se apertar para dar lugar, atrasando a viagem de todos, quando não provocam acidentes. Será que esses pequenos deslizes que a gente foi citando só serão vistos como infração, como falta de respeito ao outro, falta de amor ao próximo, se forem os outros que praticarem e for eu o prejudicado? O grande risco desses pequenos deslizes
desses pequenos delitos é a sua banalização. Já natural, ou fazer porque os outros fazem, besteira, todo mundo faz. Lembrando ainda que esses pequenos deslizes poderão nos levar a infrações mais graves, porque a gente se acostuma, né? A gente vai vendo, vai se acostumando, fica natural, fica banalizado, e a gente acha que não está fazendo nada demais. Aí a gente se pergunta, e qual será o limite da transgressão? Qual será a diferença entre aceitar R$ 1 ou 1 milhão em suborno? Volume de dinheiro, né? Mas o sentido moral da corrupção é o mesmo. Ambos foram aceitos por quem aceitou se vender. E quantos momentos a gente já passou em termos de país mesmo, por conta disso, de corrupção, né? Pessoas que aceitam, na hora da parada no trânsito por um guarda, aceitam a chamada bola, para se livrar de uma multa que considera maior. Mas aí está agindo, corrompendo, né? Então, o desleixo da pessoa com sua conduta ética acaba sendo estímulo a considerar tendência para as pequenas infrações. Veja o que nos diz, eu peguei na internet uma frase de um pensador, que ele é teólogo, americano, George Dana Boardman, que ele afirma o seguinte: semeia um ato, farás um hábito. Semeia um hábito, farás um caráter. Semeia um caráter, farás um destino. Porque, como a gente bem sabe, tudo tem sua consequência e toda nossa ação terá uma reação, terá uma consequência, né? E nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos e arcar com nossos atos, com as consequências de nossos atos. Essas situações apresentadas relatam, na verdade, o convívio social através das leis humanas, mas que refletem bem o tema de hoje. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Refletem o fazer o próximo que gostaríamos que nos fizessem. Não seria esse infrator o mau jardineiro de que nos fala Simeão em suas mensagens? Ele diz mais ou menos isso. O mau jardineiro que não soube cultivar os bons frutos da árvore do cristianismo e entendeu, segundo a palavra deles, modá-la pelas suas ideias, detalhá-la de acordo com suas necessidades, mutilando a árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna, e que são frutos de esperança, de vida e de fé. Ao clamar, Senhor, Senhor, estou no cotidiano vivenciando as máximas ditas por Jesus, amar ao próximo como a si mesmo e fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Eu estou trazendo todas essas reflexões para os nossos cotidianos, porque, é como eu disse anteriormente, há virtudes lançadas no Evangelho que eu me encontro muito aquém de praticá-las ainda. Mas que, nesses deslizes que a gente pode cometer ainda, a gente vai se corrigindo, porque são coisas do cotidiano mais próximas de nossa vivência, né? Do dia a dia, do ir e vir, né? Então, ser cristão não é um rótulo, é uma vivência. E quantos têm aí usado o nome de Jesus, de Cristo, em vão? A gente tem presenciado isso, até com frequência. Está aí nas redes sociais, na mídia. Né?
Então, criados à semelhança do Pai, os espíritos, em essência, em sua essência divina, não foram criados para permanecer em repouso, mas para dinamizar suas potências no trabalho, no exercício da caridade, e eu ser caridoso e respeitar também o direito do outro, sendo agentes transformadores do meio em que vivem. Aqui eu lembrei, essa palestra foi o dia das lembranças, viu, gente? Essa nossa conversa. Aqui lembrei da parábola dos talentos que nos foram ofertados, presenteados pelo Pai Celestial. Para quê? Para que os multipliquemos. Eu acho que todos nós nos lembramos da parábola dos talentos, né? Eu até deveria ter transcrito para vocês, mas me fugiu. Então, os talentos que recebemos é para ser multiplicado. A gente vem com capacidade para ler, para ajudar o outro a ler, para ensinar, para cuidar, para curar através da medicina, e muita gente que tem os talentos não usam devidamente, com critério, com ética. Veja como as mensagens de Jesus se encontram e estão sintonizadas, né? Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem, multiplicar os talentos. Elas se reúnem todas numa grande copa, como se fosse uma árvore, que vai ser o amor, né? A copa da árvore. É uma harmonia perfeita. É como eu também observo isso, essa harmonia, essa sintonia, essa sincronização nas obras de Kardec. Você começa a ler no Evangelho segundo o Espiritismo, as instruções dos Espíritos, alguma coisa ali que você pincela. Quando você vai para o Livro dos Espíritos, lá pelas tantas, encontra aquela observação mais aprofundada. Quando você parte para o Livro dos Médiuns, aprofunda mais ainda no Céu e Inferno, na Gênese, como ele foi didático, e a tarefa era dele, né? A missão, e conseguiu conciliar tudo aquilo em tempo tão hábil. Então, não basta apelar para Jesus exclamando Senhor, Senhor, quando não se segue os preceitos de seus ensinamentos, né? Os preceitos por ele ensinados. E de nada adianta implorar a Deus, a ajuda de Deus, se não se busca melhorar, superar a si mesmo, né? O grande inimigo que temos a combater está dentro de nós, não está no outro. Porque o outro tem a nossa leitura, que muitas vezes é equivocada. Às vezes a gente acha uma pessoa tão antipática, tão arrogante. Quando chega uma outra pessoa e diz, não, ela é tão boazinha, olha, ela é uma pessoa maravilhosa. Ou Deus escreve certo por linhas tortas, acontece algum evento que a gente se encontra e a pessoa se revela como uma pessoa de um grande coração. Então, o grande inimigo a ser combatido é o que está dentro de nós, são nossos defeitos, as virtudes que precisam eclodir, né? Então, não adianta procurar a ajuda de Deus se eu não busco me melhorar, me superar, sendo mais caridoso, mais indulgente com os semelhantes, vivenciando o bem, o amor ao próximo, no pensamento, na ação do dia a dia, no trânsito, nas filas, no trabalho, em casa, nas casas espíritas. Eu frequentei um centro, tinha um senhor que era bem formal, e ele dizia umas coisas bem engraçadas, às vezes pela formalidade dele tornava-se engraçado. Uma vez ele disse, minha filha, não se engane, onde tem gente mais desajustada nos centros espíritas, onde tem mais gente louca. Agora, ele dizia com uma graça que eu entendi o que ele queria dizer, né? Que nós estamos ali porque até nos conscientizamos dos nossos limites, porque um dia precisamos de ajuda, fomos ajudados, e pela gratidão e pelo bem que aqueles estudos nos trouxeram, a gente prossegue naquela caminhada,
naquela nova fé, naquela nova crença. Né? Então, o evangelho não é para ser lido e guardado na estante, ele tem que ser vivido, aplicado em toda a vida de relação. O que é isso, a vida de relação? A relação com o próximo, com o outro. A partir do momento que eu encontro com o outro, é nele e é através dele que eu vou desenvolver minhas virtudes. Porque é nessa troca que a gente cresce, né? É essa troca que me faz ver o feedback do outro, como o outro se porta diante das minhas ações, é que eu vou me analisar se errei ou se acertei, se estou sendo justa ou não. Então, não são cristãos, estou olhando a hora para não passar, não são cristãos apenas, não são apenas cristãos aqueles que se comprazem em atos exteriores de adoração, de devoção, né? Não é ser cristão só isso, ter assiduidade nos templos, nas casas espíritas, orar compulsivamente, mas que permanecem egoístas, orgulhosos e que não fazem nada por ninguém, nem por si mesmo, quando assim se comportam. Para se tornar um cristão digno de ser chamado como tal, é imprescindível revelar-se pelas suas obras em qualquer circunstância da vida. Mesmo junto àquele colega de trabalho que nos atanasa o juízo. Aí é que deve ser. Ele é o nosso material pedagógico para a gente se desenvolver. O ensinamento, reconheces o cristão pelas suas obras, é uma máxima do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23, que o Espiritismo destaca para mostrar que a fé não basta apenas em palavras. Eu creio. Crê, mostre que crê, né? Mostre que segue os ensinamentos. A doutrina espírita elucida que a verdadeira evolução moral se prova pela prática constante do bem e da caridade. É isso que ela nos traz. Eu ainda vi uma outra coisa que achei interessante, que é um escritor, educador e palestrante norte-americano. Ele tratava muito das relações. Parece, se não me foge a memória, que ele era da área de administração e de relações públicas. Então, ele tinha um princípio que chamava 90 por 10. Não sei se vocês já ouviram falar. Segundo ele, 10% de nossa vida relaciona-se com o que se passa conosco. 10% de nossa vida se relaciona com o que se passa conosco. E 90% com o modo como reagimos ao que se passa conosco. Então, veja lá, vou repetir o princípio 90 por 10. Estou lendo, porque senão não vou acertar a dizer. Segundo ele, 10% de nossa vida relaciona-se com o que se passa conosco. E 90% com o modo de reagirmos ao que se passa conosco. Ou seja, a gente não pode evitar os 10%. Né? O que vem para acontecer em nossa vida já está traçado, nós pedimos, né? O carro pode enguiçar de repente, o avião pode atrasar, o sinal pode fechar. Os 90% restantes se relacionam com a nossa reação diante desses acontecimentos. O trabalho dele era baseado no que ele chamava de ética do caráter. Aí ele dá um exemplo, uma historinha que eu vou contar aqui. Ao tomar café da manhã com sua família, sua filha derrama café em sua camisa branca de trabalho. Você não tem controle sobre isso, mas sua ação em seguida pode determinar uma reação em cadeia. Na primeira hipótese, você briga com a sua filha e ela chora. Você critica sua esposa por ter colocado a xícara muito na beirada da mesa e começa uma discussão. Você fica estressado e troca a camisa. Sua filha continua chorando e perde o ônibus escolar. Sua esposa vai para o trabalho chateada.
Você tem que levar sua filha de carro para a escola, ela perdeu o ônibus. Como está atrasado, dirige em alta velocidade e é multado. Discute com o guarda e perde mais 15 minutos. Quando chega à escola, sua filha entra e não se despede de você. Ela está com raiva, né? Está magoada. Ao chegar atrasado ao escritório, percebe que esqueceu sua pasta. Esqueceu porque saiu acelerado, chateado, aborrecido, ansioso para o dia acabar. Quando chega em casa, sua esposa e filha estão aborrecidas com você. Tudo isso por causa de sua reação no café da manhã, pela derramada de café em sua camisa. Veja que encadeamento. Né? Os 10% foi a filha derrubar o café na sua camisa, mas Eu todo gabaritei, viu? Eu gabaritei. Com certeza eu gabaritava. A segunda hipótese. A cara de Wendson isso aí, viu? Né? Eita. Então, foi uma intuição. Segunda hipótese. O café cai na sua camisa e você diz gentilmente à sua filha: não fique triste, acidentes acontecem. Troca de camisa, dá um beijo em sua esposa e na filha, e antes de sair de carro para seu escritório, vê a filha ao longe pegando ônibus e acenando a Deus com uma das mãos. Pronto, estão aí o novo 10% e 90%. Então, a situação foi a mesma, mas a sua reação pode determinar se seu dia será bom ou ruim. Determinará, no caso, se você tem boas obras e poderá ser reconhecido como um cristão. Olha aí, a paciência faz parte também das boas obras, né? Que é a tolerância, é a indulgência com o erro alheio. E, para finalizar, tem uma historinha de Chico que sempre ilustra nossa vida. E eu achei interessante porque ele fala justamente nesse empenho. O médium perguntou ao Chico como deveria fazer para que a mediunidade se lhe desenvolvesse de maneira mais ampla. A resposta dele: olha, quando comecei, fiz a Emmanuel a mesma indagação que você está me fazendo. Ele me disse que eu precisava trabalhar. Decorrido algum tempo, perguntei de novo. Veio a resposta de que era preciso trabalhar mais. Passado alguns meses, tornei a fazer a mesma pergunta. E Emmanuel me respondeu: Chico, você está me obrigando a lhe dizer que é trabalhar mais e perguntar menos. Nunca mais tive coragem de perguntar nada semelhante a ele. Aí você veja como é importante para nós esse trabalho conosco. É um trabalho diário, contínuo. E não sei vocês, mas a espiritualidade me cobra no ato. Não dá nem tempo de pensar. Quando vem o erro, logo em seguida vem a puxada de tapete. Como quem diz: o que é que você está fazendo? Você acabou de dizer uma coisa, está fazendo outra. O que é que você está fazendo? Se você vai para o centro espírita, conversar com as pessoas, expor os temas espírita e faz assim. Então, a correção vem logo, viu? Vem de imediato. Então, esse conhecimento de nós mesmos, o conhecimento das obras espíritas, que os novatos se indagam para que estudar isso, é a chave para a reforma íntima. Para vencer o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a intolerância. A gente só faz essas reflexões todas porque a gente estudou. Se a gente não tivesse estudado, a gente não estava nem aí, continuava incidindo nos mesmos erros e com os mesmos talentos recebidos, ao invés de multiplicá-los. Né? Então, através desse conhecimento, Deus nos convida para que nos sintonizemos com o universo, pela tomada de consciência, pela construção de uma consciência crística, onde, como seremos componentes desse universo, como parte deste todo, somos protagonistas de nossa história. E precisamos manter a harmonia com as demais partes
partes dos seres que eu componho. Então, eu só vou entrar em sintonia com os seres equilibrados se eu estiver em equilíbrio, né? E o mundo só vai tornar-se mais equilibrado como um todo se todos forem optando por manter-se em equilíbrio. Então, porque a gente faz parte de uma engrenagem que não se movimentará com perfeição se lhe falta um dos elementos que eu componho. Então, sabedores de que a gente só evolui quando a gente ajuda o outro a evoluir. Quando a gente se ajuda e ajuda o outro. É o fazer a outro que gostaríamos que fizesse conosco. E amar ao próximo como a si mesmo. Eu ajudo o outro a evoluir porque eu estou em evolução também. Né? Eu não vou ajudar o outro porque sou melhor do que o outro. Não, é porque eu já galguei alguns passos à frente, o que me custa voltar e segurar na mão do outro. Né? É ajudando o outro que eu desenvolvo em mim aquelas habilidades que eu ainda não possuo e necessito para evoluir espiritualmente. Há um filósofo francês, Martin Buber, que ele tem uma obra chamada Eu e Tu. E nisso ele destacava muito que o eu não existe sem o tu. Né? Uma vez um jovem me perguntou, numa palestra, se ele se trancasse e vivesse só em harmonia, ouvindo músicas elevadas, leituras elevadas, e bem comportado, se ele estaria livre dessas tentações, estaria apto a evoluir mais. Eu digo, sim, como é que você vai praticar a caridade, a indulgência, o amor? Isolado? O ser humano é social, né? Antropologicamente ele é social. Então, gente, eram essas reflexões que eu gostaria, das leituras que fiz, de passar para vocês. E espero que eu tenha atingido um objetivo que eu estava perseguindo, que era tornar a conversa, a exposição mais agradável, mais prática, mais útil, como um elo, né? A codificação trazida para a vivência. Não ficar aquilo muito teorizado e a gente achar que não está fazendo nada, que aquilo ali não significa nada. A gente tem que refletir o que aquelas palavras nos trazem para o nosso crescimento. Agradeço a todos vocês a atenção e é sempre com muita alegria que eu recebo o convite e aceito. Um beijo para todos. A casa agradece, Maura, por sempre que possível aceitar o nosso convite. A gente sabe que quando você não aceita é porque os compromissos assumidos anteriormente falam mais forte, mas você sempre consegue encaixar de um jeito ou de outro. Muito obrigado, valeu demais. Serviu de muito puxão de orelha, pode ter certeza. Eu tenho que trabalhar muito meus 90%. Você está contando a história do café e eu me vendo nessa história todinha. Meu Deus do céu. Eu me imaginando a carinha de Daniel, dando escolhidinha no canto. Eu ainda brinquei dizendo que foi uma intuição, mas mera brincadeira, viu? Sem dúvida, isso aí não foi intuição, não, isso aí foi a espiritualidade agindo duramente. Faculta a palavra para quem quiser. Deixar Godva, você sempre tem que ter a sua fala. Almira hoje está quietinha aí. Sempre. Quando Maura começou aí, né, a fala dela, eu me lembrei do trabalho que eu faço no Sopão, aos domingos. Os temas são complexos, se for feita a leitura ao pé da letra para aquelas mãezinhas que têm pouco estudo, fica um linguajar muito, muito formal e de difícil acesso. Então, eu sempre procuro falar também do meu jeito, né, usando palavras bem conhecidas, e conto ali aquela situação e conto para elas como eu era antes, que ela disse que não acredita que eu era daquele jeito, que eu era do tipo bateu, levou.
Eu não levava desaforo para casa, eu desafiava, eu era de apontar o dedo na cara da pessoa, certo? A pessoa geralmente educada, desviando, né? Desviando o meu dedo, porque eu estava com o dedo em riste, e a pessoa fazia sempre assim, não, mas vamos conversar. E eu não, de jeito nenhum, e a última palavra era a minha. E quando eu conto isso, a vizinhança, o pessoal do lado do sopão, diz, porra, eu não acho não que era assim, não. Eu nunca entrava numa confusão com o marido para a polícia não chegar junto. Só acabava quando a viatura chegava. Diretor de escola passar por cima de mim? Quem é você na fila do pão? Eu era assim. E hoje eu tenho me portado de maneira diferente. Ainda fico vermelha, ainda tenho sinto a presença do dragão que mora em mim, né? Eu ainda sinto, sim, mas eu já tenho, né, aquele discernimento de que não é por ali. Não trabalhei os 90%, mas eu digo que uns 60% eu já trabalhei, né, dessa situação. Então, e o linguajar, a forma de apresentar a doutrina, é que vai cativar as pessoas. Porque nós que já estudamos há tempo sabemos o que é perispírito, o que é isso, o que é aquilo. Mas quem chega pela primeira vez? Quem está estudando, entrou no grupo de estudo agora, não sabe do que a gente está falando. Então, a simplicidade é tudo no entendimento. E eu agradeço demais, Laura. Cheiro para tudo. É tão bom quando a gente olha assim o passado e a gente vê como a gente chegou no Espiritismo e como a gente está. A gente vê o crescimento e a gente fica feliz, né? Não é aquela vaidade nem aquele orgulho pernóstico, é aquela coisa positiva de dizer eu melhorei e quero continuar melhorando. É a satisfação do dever cumprido, né? Ainda que tenha as falhas. Isso. Isso mesmo, Cássia. ainda que tenha as falhas, mas pelo menos eu já sei qual é o caminho. Aí eu tenho que botar em prática o meu livre-arbítrio. Tu já sabe qual é o caminho, Cabocla? Pois segue. Deixa de arrodeio. Não é? Aquele A quem muito será dado, muito será cobrado. Né? Isso é a fala de Jácia. Fala, Jácia. Olha, tem uma matutinha aí que eu estou achando lindo. Está toda caracterizada, coisa linda. Tudo bem, dona Maura? Boa noite. Que a paz de Jesus Pode chamar seja Maura. com todos Vai deixar nós. um pouquinho mais jovem. Ah, mas a senhora é muito jovem mesmo. E aí eu coloquei, né, o meu chapéu aqui de matuta, porque a senhora também está com a roupa, né? Estou com as Junina, bandeirinhas aqui. né? Aí eu digo, eu Nossas tradições. Querem esmagar vou. nossas tradições, mas a gente não vai deixar, não. Exatamente. E aí, Delicadamente a gente se mostra. olha aí, igual estou mostrando as unhas também juninas, né? Olha aí Muito que lindo, bem, está muito ótimo. bem. Nordeste é festa. É, sim. E aí, sexta, nós tivemos uma palestra, né, com o senhor Gilberto sobre João Batista, o precursor de Cristo. E aí ele nos falou, né? Então, São João, amanhã, é sobre esse personagem importantíssimo para todos nós, né? Pois é. Mas quero agradecer mais uma vez a sua palestra cheia de sabedoria, de muitas provocações, reflexões salutares a todos nós. E aí quero dizer à senhora que sim, a senhora atingiu exemplarmente o seu objetivo da palestra Que bom. de hoje. Graças a Né? Deus. E esse testemunho, né, como Godva já trouxe, de quanto a doutrina espírita é transformadora quando bem compreendida e bem vivida. E eu também sempre tive uma personalidade, digamos assim, forte, né? Os arroubos da juventude, mas a doutrina espírita vem transformando e posso lhes dizer espírita, e eu creio que Godva e outros também, pela parte em que Kardec diz, se esforçam para domar as más tendências, né? Então, a gente está aí nessa caminhada, nesse esforço, que já despertamos, já compreendemos um pouco a doutrina espírita
do ponto de vista cognitivo, intelectual, mas precisamos absorvê-lo nos sentimentos e nas nossas atitudes, né? E transformando esses talentos em benefício próprio e do próximo. E aí, semana passada, eu tive uma oportunidade, né? E meu mentor espiritual me ajudou bastante, em que, viu, Godva, alguém, né, me provocou assim, de uma forma, nossa, mãe. Mas aí eu pensei, né? Cristo está aqui do meu lado. Como eu vou agir para não me envergonhar diante dele, né? Então, a paciência, o silêncio, a pensar, esta pessoa não conhece o Cristo que eu conheço, deve conhecer também, tenho certeza que sim, mas talvez seja de uma outra forma, né? Então, essa vivência no coração que ainda tem que ser pensada, né? Ainda temos que domar esses dragões, né? Esses leões que temos em nós, mas esforçar-se já é um grande passo. Já é Muito um grande. obrigada. Feliz São João, meditemos Vocês no também. João Batista, né? E paz e graça a todos. Muito obrigada. Olha aí que depoimentos tão bons, que como ilustraram, né, o tema da noite de hoje. E a gente vê que realmente a doutrina ela é consoladora e ela é apaziguadora, né? Ela traz essa paz para o coração. E pensar sempre como ela pensou, não posso envergonhar Jesus. Ou perguntar o que Jesus faria no meu lugar. Aí é uma outra etapa mais avançada, mas a gente chega lá. Então é isso, minha gente. Obrigado pela presença de cada um. Obrigado novamente a Maura. Creio eu, não estou com o calendário desse mês, mas creio eu que amanhã não teremos o estudo do Evangelho, é o recesso para as fogueiras. Então, uma boa noite, bom descanso para todos. Na quinta-feira, estudo do Livro dos Espíritos. Estaremos aqui, se Deus permitir. E Maura, por gentileza, faça a nossa prece final. Muito obrigada. Agradeço a todos o acolhimento. Agradeço ao Pai Celestial sempre as oportunidades que dá a cada um de nós para o nosso crescimento, para a nossa reflexão, seguindo um caminho para a nossa melhoria. Que cada dia, cada um de nós possa ser pessoas melhores, que vivam, em essência, o Evangelho do Mestre Jesus, que nos foi dado de presente pelo Pai Celestial, com sua vivência, suas pregações, seus exemplos, para que todos nós tivéssemos um roteiro e não nos perdêssemos. Obrigada, Pai Celestial, por todas as bênçãos que cada um de nós aqui presente recebemos durante toda a semana e no dia de hoje. Agradecemos e damos nossa parte concluída nessa noite. E reflexões. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, Assim graças a Deus. seja, graças a Boa Deus. noite. Uma boa noite a todas e todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.